Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Livro Carta Circular aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Prefácio. É um grande apóstolo da cruz que expande sua alma nesta carta. A exemplo de São Paulo, Montfort só quer saber Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. 1 Coríntios 2:2. Cristo pregado na cruz, que é escândalo para os judeus, para o mundo loucura, mas para os eleitos é sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:23-24. Em seu livro intitulado O Amor da Sabedoria Eterna, belas páginas já cantavam o mistério de nossa salvação, principalmente, entre outras, aquelas em que é celebrada a união indissolúvel de Jesus com a cruz. Número 168 e seguintes. Num lirismo não igualado, demonstra até que não se pode amar a um sem amar a outra. E é o programa de vida cristã proposto pelo Divino Mestre a todos os seus discípulos que São Luís Maria comenta sem artifícios para uso dos seus queridos amigos da cruz. Ao pregar em Nantes, em 1708, uma missão na paróquia de São Similiano, o padre de Montfort havia agrupado numa confraria dos Amigos da Cruz os seus ouvintes mais fervorosos. Ao passar por essa cidade, em várias ocasiões, os havia animado a perseverar em seu fervor primitivo. Bem cedo lhe foi preciso reduzir às conversas particulares o seu ministério junto a eles. Assim aconteceu notadamente durante o decorrer do verão de 1714, quando o santo missionário empreendeu sua viagem à Normandia. Não pôde, com efeito, usar publicamente da palavra. A interdição que pesava sobre ele, desde o incidente do Calvário de Pont-Château, não havendo sido ainda levantada. Rennes era sua segunda etapa depois de Nantes. Lá também os jansenistas vigiavam as suas intrigas, reduziram ao silêncio seu temível adversário. A seu pedido, os padres jesuítas abriram ousadamente a porta do colégio onde outrora haviam formado sua jovem alma. O apóstolo aí se refugiou em retiro. Durante 8 dias, contemplou o mistério do Calvário. Incessantemente, face a face, coração a coração, com o homem das dores e com sua Mãe Santíssima, auriu novas luzes e as mais ardentes chamas. É o fruto de sua contemplação que, no seu último dia de retiro, quis fazer saborear aos seus fervorosos discípulos, nas páginas de uma carta em que o ardor de apóstolo, consumido de desejo de atrair as almas para o caminho da cruz, se tempera sabiamente de prudência nos conselhos práticos que lhes apresenta. Quererá isso dizer que se deva haver, na carta circular aos Amigos da Cruz, uma improvisação? De certo que não. É ela que o santo viveu e pregou durante toda a sua vida. São testemunhas disso seus 2 cânticos sobre a força da paciência, 39 estrofes e 8 versos, e o triunfo da cruz, 31 estrofes do mesmo comprimento, que ele vinha rimando, segundo se julga, desde o seminário, e onde encontramos quase todos os elementos da carta. É testemunha disto o lugar que dá, no alto de seus 62 oráculos, ao programa do Divino Mestre: se alguém quiser vir após mim, e que aqui se encontra longamente desenvolvido. É testemunha disto, principalmente, o belo capítulo intitulado O Triunfo da Eterna Sabedoria na Cruz e pela Cruz. Capítulo 14. De O Amor da Eterna Sabedoria. Obra escrita, sem dúvida, em sua juventude sacerdotal. Testemunham-no ainda
os seus 3 planos de sermões sobre o amor da cruz e outro sobre a exaltação da Santa Cruz, seguido de 15 práticas para se conduzir nas cruzes com perfeição. Testemunha-o, por fim, a cruz coberta de máximas que fez erguer no hospital de Poitiers, no meio da sala em que reuniu as primeiras filhas da sabedoria. Ao encontrar na carta circular as riquezas da escritura, dos padres da igreja e dos teólogos, onde Montfort auriu o melhor de sua doutrina, não se pode deixar de reconhecer a parte de influência exercida sobre ele por M. Boudon, ilustre arcipreste de Évreux. Les Saintes Voix de la Croix. Por este autor, eram, segundo o testemunho de M. Blanc, condiscípulo de Luís Maria, seu livro preferido no seminário de São Sulpício. Encontramos na carta aos amigos da cruz várias passagens extraídas do livro de M. Boudon. Já não havia Les Saints Esclavages de la Mère de Dieu, pelo mesmo autor, feito às delícias do seminarista que deveria escrever um dia o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem? Gostamos, e a justo título, de ver em Montfort o grande apóstolo de Nossa Senhora. Sua perfeita devoção a Maria, porém, é apenas um meio por excelência, de conduzir as almas a Jesus. Se estabelecemos a sólida devoção à Santíssima Virgem, é apenas para mais perfeitamente estabelecer a de Jesus Cristo. É apenas para dar um meio fácil e seguro de encontrar Jesus Cristo. Verdadeira Devoção, número 62. Procuremos lembrar-nos disto ao ler e meditar a carta sobre a escravidão à Santíssima Virgem e talvez também o seu luminoso Tratado da Verdadeira Devoção. A presente carta lhes está ligada, ousamos dizer, como desenvolvimento, como complemento do pensamento do santo autor. No desígnio que ele tem de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Verdadeira Devoção, número 3. Mal acabava de ser escrita, a carta circular foi impressa na própria Rennes, graças aos bons ofícios de M. d'Orville. Espalhou-se ela assim largamente entre os amigos da cruz e as almas devotas. O manuscrito, entretanto, foi piedosamente conservado. Em 1770, o reverendíssimo padre Bernard, superior-geral da Companhia de Maria e das Filhas da Sabedoria, atesta que este manuscrito se acha em poder dos missionários de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Desde então, entretanto, ignora-se o seu paradeiro. Terá ele desaparecido durante a Guerra da Vendée? Dada a falta do manuscrito, cuja perda devemos lamentar, e da falta de antigos exemplares impressos, utilizamos para esta edição o texto de 1830, publicado pelo reverendíssimo padre Delin, escritor geralmente fidelíssimo em suas transcrições e que fez desta fidelidade lei. Permitimos-nos apenas adotar pontuação e parágrafos mais conformes ao gosto do leitor moderno. Pelo mesmo motivo, foram postos em evidência os sumários sugeridos pelo texto, que não trazia nem subtítulos nem divisões. Foram acrescentados em nota alguns esclarecimentos úteis, bem como as principais referências das passagens da Sagrada Escritura de que a carta está repleta. Como para as outras obras do santo, números entre colchetes, independentes da paginação, facilitarão as voltas ao texto. Foi tomada para modelo a apresentação desta carta, a edição tipo, 1926, da Carta sobre a Escravidão à Santíssima Virgem ou O Segredo de Maria. Assim, as duas cartas irão juntas à conquista das almas para a maior glória de Jesus e de sua mãe. Assinado A.P.D. Aos amigos da cruz. Introdução. Queridos amigos da cruz,
Já que a divina cruz me esconde e me interdiz a palavra, não me é possível e nem mesmo desejo falar-vos para vos externar os sentimentos do meu coração sobre a excelência e as práticas divinas de vossa união na cruz adorável de Jesus Cristo. Hoje, entretanto, último dia de meu retiro, saio, por assim dizer, da atração do meu interior para traçar neste papel alguns leves dardos da cruz para com eles atravessar vossos corações. Prouvesse a Deus fosse necessário, para acertá-los, o sangue de minhas veias em lugar de tinta de minha pena. Mas, ai de mim, mesmo se ele fosse necessário, é por demais criminoso. Que o Espírito do Deus vivo seja, pois, a vida, a força e o teor desta carta. Que sua unção seja a tinta de meu tinteiro. Que a divina cruz seja a minha pena e o vosso coração meu papel. Primeira parte. Excelência da união dos amigos da cruz. Apelo à união dos espíritos e dos corações. Estais reunidos, amigo da cruz, como outros tantos soldados crucificados para combater o mundo, não fugindo, como os religiosos e religiosas, pelo medo de ser desvencidos, mas como valorosos e bravos guerreiros no campo de batalha, sem largar o pé e sem voltar as costas. Coragem, combatei valentemente. Uni-vos fortemente pela união dos espíritos e dos corações, infinitamente mais forte e mais temível ao mundo e ao inferno do que o são, para os inimigos do Estado, as forças exteriores de um reino bem unido. Os demônios se unem para perder-vos, uni-vos para derrotá-los. Os avarentos se unem para traficar e ganhar ouro e prata. Uni vossos trabalhos para conquistar os tesouros da eternidade encerrados na cruz. Os libertinos se unem para divertir-se, uni-vos para sofrer. Primeiro, grandeza do nome de amigos da cruz. Este nome é grande e glorioso. Chamai-vos amigos da cruz. Como é grande esse nome! Confesso-vos que ele me encanta e deslumbra. É mais brilhante que o sol, mais elevado que os céus, mais glorioso e mais pomposo que os títulos mais magníficos dos reis e dos imperadores. É o grande nome de Jesus Cristo, há um tempo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É o nome inequívoco de um cristão. B. Mas quantas obrigações encerram? Entretanto, se seu brilho me encanta, seu peso não me espanta menos. Quantas obrigações indispensáveis e difíceis contidas neste nome e expressas por estas palavras do Espírito Santo. Genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitiones. Um amigo da cruz é um homem escolhido por Deus, entre 10.000 que vivem segundo os sentimentos e a razão, para ser unicamente um homem, todo divino e elevado, acima da razão, e todo em oposição aos sentimentos, por uma vida e uma luz de pura fé e por um amor ardente pela cruz. Um amigo da cruz é um rei todo-poderoso e um herói triunfante do demônio, do mundo e da carne, em suas 3 concupiscências. Pelo amor às humilhações, esmaga o orgulho de Satanás. Pelo amor à pobreza, triunfa da avareza do mundo. Pelo amor à dor, amortece a sensualidade da carne. Um amigo da cruz é um homem santo e separado de todo o visível, cujo coração está acima de tudo quanto é caduco e perecível, e cuja conversa está no céu, que passa pela terra como estrangeiro e peregrino, e que, sem lhe dar o coração, a contempla com o olho esquerdo, com indiferença, calcando-a com desprezo os pés. Um amigo da cruz é uma ilustre conquista de Jesus Cristo crucificado no Calvário, em união com sua Santa Mãe. É um Benoni ou um Benjamim, filho da dor e da destra, gerando em seu dolorido coração
vindo ao mundo por seu lado direito, atravessado e coberto da púrpura de seu sangue. Dada a sua extração sangrenta, só respira cruz, sangue e morte ao mundo, à carne e ao pecado, para estar totalmente oculto aqui na terra com Jesus Cristo em Deus. Enfim, um perfeito amigo da cruz é um verdadeiro porta-Cristo, ou antes, um Jesus Cristo, de maneira que possa, em verdade, dizer: Vivo Jan no ego, vivit vero in me Christus. Vivo, mas não eu. É Jesus Cristo que vive em mim. Exame de consciência sobre essas obrigações. Sois por vossas ações, meus queridos amigos da cruz, aquilo que vosso grande nome significa? Ou pelo menos tendes verdadeiro desejo e vontade verdadeira de assim vos tornardes, com a graça de Deus, à sombra da cruz do Calvário e de Nossa Senhora da Piedade? Entrastes no verdadeiro caminho da vida, que é o caminho estreito e espinhoso do Calvário? Não estareis, sem o pensar, no caminho da perdição? Sabeis bem que há um caminho que parece ao homem reto e seguro e que conduz à morte? Distinguis bem a voz de Deus e de sua graça da voz do mundo e da natureza? Ouvis bem a voz de Deus, nosso Pai, que depois de ter dado sua tríplice maldição a todos os que seguem as concupiscências do mundo, vai, 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 habitantibus in terra. Grita-vos amorosamente, estendendo-vos os braços. Separai-me, populi meus. Separai-vos, meu povo escolhido, queridos amigos da cruz de meu Filho. Separai-vos dos mundanos, malditos por minha majestade, excomungados por meu Filho e condenados pelo meu Espírito Santo. Tomai cuidado para não vos sentardes em sua cadeira toda empestada, não sigais os seus conselhos, nem mesmo pareis em seu caminho. Fugi do meio da grande e infame Babilônia. Não escuteis outra voz, e não sigais outras pegadas, que não as de meu Filho amado, que vos dei para que fosse vosso caminho, vossa verdade, vossa vida e vosso modelo. Ipsum audite. Ouvis o amável Jesus, que carregando sua cruz vos grita: Venite post me, vinde após mim. O que me segue não anda em trevas. Confide-te, ego vite mundum. Tende confiança, eu venci o mundo. Segundo, os dois partidos. O partido de Jesus e do mundo. Eis aqui, meus caros confrades, eis aqui dois partidos que se defrontam todos os dias, o de Jesus Cristo e o do mundo. O de nosso amável Salvador está à direita, em aclive, num caminho estreito e que assim cada vez se tornou devido à corrupção do mundo. Caminha à frente o bom mestre, os pés descalços, a cabeça coroada de espinhos, o corpo todo ensanguentado e carregando uma pesada cruz. Apenas algumas pessoas, e das mais corajosas, o seguem, porque sua voz, tão delicada, não se ouve no meio do tumulto do mundo. Ou então, não se tem coragem para segui-lo em sua pobreza, suas dores, suas humilhações e suas outras cruzes, que necessariamente é preciso carregar a seu serviço todos os dias da vida. À esquerda está o partido do mundo, ou do demônio, que é mais o numeroso, o mais significativo e o mais brilhante, pelo menos na aparência. Todos os indivíduos mais brilhantes correm para ele. Apressam-se, apesar de serem os caminhos largos, mais largos do que nunca em virtude das multidões que por ele passam como torrentes, e de estarem juncados de flores, marginados de prazeres e divertimentos, cobertos de ouro e de prata. B. Espírito totalmente oposto dos dois partidos. À direita, o rebanhozinho que segue a Jesus Cristo
Só fala em lágrimas, em penitências, em orações e em desprezo do mundo. Ouvem-se continuamente essas palavras, entrecortadas de soluços. Soframos, choremos, jejuemos, oremos, ocultemo-nos, humilhemo-nos, empobreçamo-nos, mortifiquemo-nos, porque o que não tem o Espírito de Jesus Cristo, que é um espírito de cruz, não pertence a ele. Os que são de Jesus Cristo mortificaram a carne com as suas concupiscências. É preciso ser conforme a imagem de Jesus Cristo ou condenar-se. Coragem, exclamam eles, coragem! Se Deus está por nós, quem estará contra nós? Aquele que está em nós é mais forte que o que está no mundo. O servo não é maior que o Senhor. O momento de leve tribulação redunda em peso eterno de glória. Há menos eleitos do que se pensa. Só os corajosos e os violentos arrebatam o céu de viva força. Ninguém será lá coroado se não houver combatido legitimamente, segundo o Evangelho e não segundo a moda. Combatamos, pois, vigorosamente, corramos depressa para atingir a meta, a fim de ganharmos a coroa. Eis uma parte das palavras divinas com que os amigos da cruz mutuamente se animam. Os mundanos, ao contrário, gritam todos os dias para animar-se a perseverar em sua malícia sem escrúpulos. Vida, vida, paz, paz, alegria, alegria. Comamos, bebamos, cantemos, dancemos, brinquemos. Deus é bom. Deus não nos fez para que nos danássemos. Deus não proíbe que nos divirtamos. Não nos danaremos por isso. Nada de escrúpulos. Non moriemini, etc. C. Amoroso apelo de Jesus. Lembrai-vos, meus caros confrades, que nosso bom Jesus nos olha nesse instante e diz a cada um de nós em particular: eis que quase todos me abandonaram no caminho real da cruz. Os idólatras cegos zombam de minha cruz como de uma loucura. Os judeus obstinados se escandalizam com ela, como se fosse objeto de horror. Os hereges quebram-na e derrubam-na como coisa digna de desprezo. Mas isso só posso dizer com lágrimas nos olhos e com o coração transpassado de dor. Os filhos que criei em meu seio e que instruí em minha escola, os meus membros, que animei com meu espírito, me abandonaram e desprezaram, tornando-se inimigos de minha cruz. Nunquid et vos vultis abrire? Quereis vós também abandonar-me, fugindo da minha cruz, como os mundanos, que nisto são outros tantos anticristos, anticristi multi? Quereis, enfim, conformar-vos ao século presente, desprezar a pobreza de minha cruz, para correr após as riquezas? Evitar a dor de minha cruz para procurar aos prazeres? Odiar as humilhações de minha cruz para ambicionar as honras? Tenho na aparência muitos amigos que me fazem protesto de amor e que no fundo me odeiam, pois não amam minha cruz. Muitos amigos de minha mesa e pouquíssimos amigos de minha cruz. A este apelo amoroso de Jesus, elevamos acima de nós mesmos. Não nos deixemos seduzir pelos nossos sentidos como Eva. Não olhemos senão o autor e consumador de nossa fé, Jesus crucificado. Fujamos da corrupção, da concupiscência do mundo corrompido. Amemos Jesus Cristo da melhor maneira, isto é, através de toda sorte de cruzes. Meditemos bem estas admiráveis palavras de nosso amável Mestre, que encerram toda a perfeição da vida cristã. Si quis vult venire post me, abneget semit psum, et tolate crucem suam, et sequatur me. Segunda parte. Práticas da perfeição divina cristã. O programa do Divino Mestre. Toda a perfeição cristã, com efeito, consiste, primeiro, em querer tornar-se santo,
se alguém quiser vir após mim. Segundo, em abster-se, renuncie a si mesmo. Terceiro, em sofrer, carregar sua cruz. Quarto, em agir, siga-me. Primeiro, querer tornar-se santo. Se alguém quiser vir após mim. A. Se alguém. Si quis. Se alguém. Alguém, e não alguns, para marcar o pequeno número dos eleitos que se querem tornar conformes a Jesus Cristo crucificado, carregando a cruz. É tão pequeno esse número, tão pequeno, que se o soubéssemos, ficaríamos pasmados de dor. É tão pequeno que não há apenas 1 em cada 10.000, como foi revelado a vários santos, entre outros a São Simeão Estilita, segundo narra o santo abade Nilo, bem como o santo Efrem, São Basílio e alguns outros. É tão pequeno que, se Deus quisesse reuni-los, gritar-lhes-ia como se outrora pela baca do profeta: Congregamini unus et unus, reuni-vos de um a um destas província, outro deste reino. B. Se alguém quiser. Si quis vult. Se alguém tiver vontade verdadeira, firme e determinada, não pela natureza, o costume, o amor próprio, o interesse ou o respeito humano, mas por uma graça toda virtuosa do Espírito Santo, que não se dá a todos. Non omnibus datum est nosse mysterium. O conhecimento do mistério da cruz, na prática, só é dado a poucas pessoas. Para um homem subir ao Calvário e aí se deixar pregar na cruz com Jesus, em sua própria pátria, é preciso que seja um bravo, um herói, um determinado elevado em Deus, que despreze o mundo e o inferno, seu corpo e sua vontade própria, um determinado a deixar tudo, a tudo empreender e a tudo sofrer por Jesus Cristo. Sabei, queridos amigos da cruz, que aqueles dentre vós que não têm esta determinação andam com um pé só, voam com uma só asa, e não são dignos de estar no meio de vós, porque não são dignos de ser chamados amigos da cruz, que devemos amar com Jesus Cristo. Cord magno et animo volenti. Basta uma meia vontade, neste caso, para pôr como uma ovelha preta o rebanho a perder. Se em vosso aprisco já existe uma delas, entrada pela porta amado mundo, em nome de Jesus Cristo crucificado, expulsai-a como a um lobo que estivesse entre os cordeiros. C. Vir após mim. Si quis vult post me venire. Se alguém quiser vir após mim. Que tanto me humilhei e aniquilei, que me tornei mais semelhante a um verme que a um homem. Ego sum vermis et non homo. Após mim, que só vim ao mundo para abraçar a cruz. Ecce venio. Para colocá-la no centro de meu coração. In medio cordis. Para amá-la desde a minha juventude. Anc amavi a juventude mea. Para suspirar por ela durante a minha vida. Quomodo coactor. Para carregá-la com alegria, preferindo-a a todas as alegrias do céu e a da terra. Proposito sibi gaudio, sustinuiti crucem. E que, enfim, só me contentei quando morri em seu divino abraço. Segundo, abster-se. Renuncie a si mesmo. Longe dos amigos da cruz, os orgulhosos e os sensuais. Se, pois, alguém quiser vir após mim, assim aniquilado e crucificado, que só se glorifique como eu, na pobreza, nas humilhações e nas dores de minha cruz. Abneget semitipum sum, renuncie a si mesmo. Longe da companhia dos amigos da cruz, os sofredores orgulhosos, os sábios do século,
os grandes gênios e os espíritos fortes, que são teimosos e convencidos de suas luzes e talentos. Longe daqui os grandes tagarelas, que fazem muito ruído e colhem apenas o fruto da vaidade. Longe daqui os devotos orgulhosos e que levam para toda parte o quanto a mim do orgulhoso Lúcifer, non sum sicut cetere, que não podem suportar que os censurem sem desculpar-se, que os ataquem sem defender-se, que os rebaixem sem exaltar-se. Tende bem cuidado para não admitir em vossa companhia os delicados e sensuais que temem a menor picadela, que se queixam de mínima dor, que nunca provaram a crina, o cilício, a disciplina, e entre suas devoções em moda, misturam a mais disfarçada e refinada delicadeza e falta de mortificação. Terceiro, sofrer. Carregue a sua cruz. A. Sua cruz. Tolate crucem suam, que carregue sua cruz. Suam, a dele. Que esse homem, que essa mulher raros, de ultimis finibus pretium Iesus, cujo preço toda a terra, de uma extremidade à outra, não poderia pagar, tome com alegria, abrace com ardor e leve aos ombros com coragem a sua cruz e não a de outro, a cruz que com a minha sabedoria fiz para ele em número, peso e medida, sua cruz, a que com minhas próprias mãos pus com grande exatidão, suas 4 dimensões, a saber, sua espessura, seu comprimento, sua largura e sua profundidade. Sua cruz que lhe talhei de uma parte da que carreguei no Calvário, por um efeito da bondade infinita que tenho para com ele. Sua cruz que é o maior presente que possa fazer aos meus eleitos na terra. Sua cruz composta em sua espessura das perdas de bens, das humilhações, dos desprezos, das dores, das enfermidades e das penas espirituais que devem, por minha providência, chegar-lhes cada dia até a morte. Sua cruz composta em seu comprimento, de um certo número de meses e de dias em que ele deverá ser aniquilado pela calúnia, estar estendido num leito, ser forçado a mendigar, a tornar-se presa das tentações, da aridez, do abandono e de outras penas do espírito. Sua cruz composta em sua largura, das circunstâncias mais duras e mais amargas, sejam elas causadas pelos amigos, os criados ou os parentes. Sua cruz, enfim, composta em sua profundidade, pelas mais ocultas penas com que o afligirei, sem que possa encontrar consolação nas criaturas, que por minha ordem voltar-lhe-ão, mesmo às costas, e juntar-se-ão a mim para fazê-lo sofrer. B. Leve-a. Tolate, leve-a. E não a arraste, nem sacuda, nem reduza, e ainda mesmo a esconda. Isto é, leve-a bem alto na mão, sem impaciência nem pesar, sem queixa nem murmuração voluntária, sem partilha e sem alívio natural, sem envergonhar-se e sem respeito humano. Tolate, que a coloque sobre a fronte, dizendo com São Paulo: Mihi absite gloriari nisi in cruce Domini nostri Iesu Christi. Que eu me abstenha de gloriar-me de outra coisa que não a cruz de meu Senhor Jesus Cristo. Leve aos ombros a exemplo de Jesus Cristo, a fim de que essa cruz se torne para ele a arma de suas conquistas e o cetro de seu império. Imperium, Principatus, Esus, Super Humerum Esus. Enfim, coloque-a pelo amor em seu coração, para torná-la numa sarça ardente, que sem consumir-se queime, noite e dia, de puro amor de Deus. C. A cruz. Crucem, a cruz. Que ele a leve, pois,
Nada existe que seja tão necessário, tão útil, tão doce, tão glorioso, quanto sofrer alguma coisa por Jesus Cristo. Nada tão necessário para os pecadores. Com efeito, queridos amigos da cruz, sois todos pecadores. Não há um só dentre vós que não mereça o inferno, e eu mais que ninguém. É preciso que nossos pecados sejam castigados neste mundo ou no outro. Se o forem nesse, não o serão no outro. Se Deus os castigar neste mundo, de concerto conosco, sua punição será amorosa. Quem há de castigar será a misericórdia que reina neste mundo, e não a justiça rigorosa. O castigo será leve e passageiro, acompanhado de atenuantes e de méritos, seguido de recompensas no tempo e na eternidade. Mas se o castigo necessário dos pecados que cometemos for no tempo reservado para o outro mundo, a punição caberá à justiça vingadora de Deus, que leva tudo a fogo e sangue. Castigo espantoso, horrendo, inefável, incompreensível. Qui novit potestatem irae tue? Castigo sem misericórdia. Judicium sine misericordia. Sem piedade, sem alívio, sem méritos, sem limite e sem fim. Sim, sem fim. Esse pecado mortal de um momento que cometeste, esse pensamento mau e voluntário que escapou a vosso conhecimento, esta palavra que o vento levou, essa açãozinha contra a lei de Deus que durou tão pouco, será punida eternamente, enquanto Deus for Deus, com os demônios no inferno, sem que o Deus das vinganças tenha piedade de vossos soluços e de vossas lágrimas, capazes de fender as pedras. Sofrer para sempre sem mérito, sem misericórdia e sem fim. Será que pensamos nisto, queridos irmãos e irmãs, quando sofremos alguma pena neste mundo? Como somos felizes de poder trocar tão vantajosamente uma pena eterna e infrutífera por outra, passageira e meritória, carregando nossa cruz com paciência. Quantas dívidas temos a pagar? Quantos pecados temos cuja expiação, mesmo após amarga contrição e confissão sincera, será preciso que soframos no purgatório durante séculos inteiros, porque nos contentamos neste mundo de penitências leves demais. Paguem-os neste mundo de forma amigável, levando bem nossa cruz. Tudo deverá ser pago rigorosamente no outro, até o último ceitil, mesmo a palavra ociosa. Se pudéssemos arrebatar ao demônio o livro de morte, onde anotou os nossos pecados todos e a pena que lhes corresponde, que grande debete verificaríamos e como nos sentiríamos encantados de sofrer durante anos inteiros neste mundo para não sofrer um só dia no outro. Para os amigos de Deus. Não vos ufanais, meus amigos da cruz, de ser amigos de Deus ou de tal querer-vos? Resolvei, pois, beber o cálice que é preciso necessariamente beber para se tornar amigo de Deus. Calicem Domini biberunt et amici Dei facti sunt. O bem-amado Benjamim teve o cálice, seus outros irmãos tiveram apenas o frumento. O grande favorito de Jesus Cristo teve o seu coração, subiu o Calvário e bebeu do cálice. Postetis bibere calicem. É bom desejar a glória de Deus, mas desejá-la e pedi-la, sem se resolver a tudo sofrer, é fazer um pedido louco e extravagante. Nescitis quid petatis. Oportet per multas tribulationes. É preciso. Oportet. É necessidade. É coisa indispensável. É preciso que entremos no reino dos céus por meio de muitas cruzes e tribulações. Para os filhos de Deus.
Gloria-vos com razão de ser filho de Deus. Gloriai-vos, pois, das chicotadas que este bom Pai vos deu e há de dar-vos no futuro, porque ele chicoteia seus filhos. Se não sois do número de seus filhos bem-amados, sois, ó que desgraça, que golpe fulminante. Sois, como diz Santo Agostinho, do número dos réprobos. Aquele que não geme neste mundo, como peregrino e estrangeiro, não se regozijará no outro, como cidadão do céu, diz o mesmo Santo Agostinho. Se Deus não nos enviar de tempos e tempos algumas boas cruzes, é que já não se preocupa convosco, é que está irado contra vós. Olha-vos tão somente como estrangeiro, fora de sua casa e de sua proteção, ou como um filho bastardo, que não merecendo sua porção na herança de seu pai, não merece da parte dele nem cuidados, nem correção. Para os que estudam um Deus crucificado. Amigos da cruz, que estudais um Deus crucificado. O mistério da cruz é um mistério desconhecido dos gentios, repelido pelos judeus e desprezado pelos hereges e pelos maus católicos. É, porém, o grande mistério que deveis aprender praticamente na escola de Jesus Cristo e que somente em sua escola podeis aprender. Procurareis em vão, em todas as academias da antiguidade, um filósofo que vô-la haja ensinado. Consultareis em vão a luz dos sentidos e da razão. Não há senão Jesus Cristo, que, por sua graça vitoriosa, vos possa ensinar e fazer saborear este mistério. Tornai-vos hábeis, pois, nessa ciência supereminente, sob a direção de tão grande mestre, e tereis todas as outras ciências, pois elas contêm a todas soberanamente. É ela a nossa filosofia natural e sobrenatural, nossa teologia divina e misteriosa, e nossa pedra filosofal que muda pela paciência os metais mais grosseiros em metais preciosos, as dores mais agudas em delícias, as pobrezas em riquezas, as humilhações mais profundas em glórias. Aquele dentre vós que melhor sabe levar sua cruz, mesmo que não conheça o A nem o B, é o mais sábio de todos. Escutai o grande São Paulo, que ao voltar do terceiro céu, onde conheceu mistérios ocultos aos próprios anjos, exclamava com saber e não querer saber senão Jesus Cristo crucificado. Regozijai-vos, pobre idiota, ou pobre mulher sem espírito e sem ciência. Se souberdes sofrer alegremente, sabereis mais que um doutor da Sorbonne, que não soube sofrer tão bem quanto vós. Para os membros de Jesus Cristo. Sois membros de Jesus Cristo. Que honra! Mas quanta necessidade de sofrer por causa disto. A cabeça está coroada de espinhos e os membros estariam coroados de rosas? A cabeça está escarnecida e coberta de lama no caminho do Calvário e os membros estariam no trono cobertos de perfumes? A cabeça não tem um travesseiro para repousar e os membros estariam delicadamente deitados entre plumas e arminho? Seria monstruosidade inaudita. Não, não vos enganeis. Estes cristãos que vedes de todos os lados, enfeitados na moda, maravilhosamente delicados, excessivamente educados e circunspectos, não são verdadeiros discípulos, nem verdadeiros membros de Jesus Cristo crucificado. Faríeis injúria a essa cabeça coroada de espinhos e à verdade do Evangelho se acreditássemos o contrário. Ah, meu Deus! Quantos fantasmas de cristãos se consideram membros do Salvador e são seus mais traiçoeiros perseguidores, porque enquanto fazem com a mão o sinal da cruz, são de coração seus inimigos. Se sois conduzidos pelo mesmo Espírito, se viveis da mesma vida que Jesus Cristo, vosso chefe coberto de espinhos, não espereis senão espinhos, chicotadas, pregos.
Numa palavra, cruz, porque é necessário que o discípulo seja tratado como mestre e o membro como a cabeça. E se o chefe vos apresentar, como a Santa Catarina de Sena, uma coroa de espinhos e outra de rosas, escolhei com ela a de espinhos, sem hesitar, e ponde-a na cabeça, para vos assemelhar em Cristo. Para os templos do Espírito Santo. Não ignorais que sois os templos vivos do Espírito Santo, e que deveis, como outras tantas pedras vivas, ser colocadas pelo Deus de amor no edifício da Jerusalém Celeste. Disponde-vos, pois, a ser trabalhados, cotados e cinzelados pelo martelo da cruz. De outra maneira, permaneceríeis como pedras brutas que em nada são empregadas, que são desprezadas e repelidas para longe. Tende cuidado para não opor resistência ao martelo que vos bate. Prestai atenção ao sisal que vos talha e à mão que vos molda. Talvez o hábil e amoroso arquiteto queira fazer de vós uma das primeiras pedras de seu edifício eterno e um dos mais belos retratos de seu reino celeste. Deixai-o fazê-lo, pois. Ele vos ama, sabe o que faz, tem experiência. Todos os seus golpes são hábeis e amorosos. Nenhum é falso, a menos que o inutilizeis pela vossa impaciência. O Espírito Santo compara às vezes a cruz a uma peneira, que purifica o grão da palha e das escórias, sem resistir. Deixai-vos, pois, sacudir e agitar, como o grão na peneira. Estais na peneira do Pai, de família, e dentro, em pouco, estareis em seu celeiro. Outras vezes ele a compara ao fogo, que tira a ferrugem do ferro pela vivacidade de suas chamas. Nosso Deus é um fogo consumidor, que pela cruz permanece numa alma, a fim de purificá-la sem a consumir, como outrora na sarça ardente. Outras vezes a cruz é comparada ao cadinho de uma forja, onde o ouro bom se afirma, e o falso desaparece na fumaça. O bom sofrendo pacientemente a provação do fogo, o falso erguendo-se como fumaça contra as chamas. É no cadinho da tribulação e da tentação que os verdadeiros amigos da cruz se purificam pela paciência, e quanto que seus inimigos desaparecem na fumaça por causa de suas impaciências e murmurações. É preciso sofrer como os santos, como Jesus e Maria. Olhai, meus queridos amigos da cruz, olhai diante de vós uma grande nuvem de testemunhas que provam sem nada dizer o que vos digo. Vede de passagem o justo Abel, assassinado por seu irmão, o justo Abraão, estrangeiro na terra, o justo Lote, expulso de seu país, o justo Tobias, atingido pela cegueira, o justo Jó, empobrecido, humilhado e coberto dos pés à cabeça por uma chaga. Olhai tantos apóstolos e mártires cobertos com a púrpura de seu sangue, tantas virgens e confessores empobrecidos, humilhados, expulsos, desprezados, que com São Paulo exclamam: olhai nosso bom Jesus, autor e consumador da fé, que temos nele e na sua cruz. Foi preciso que ele sofresse a fim de que, pela cruz, entrar em sua glória. Vede ao lado de Jesus Cristo um agudo gládio que penetra até o fundo no coração terno e inocente de Maria, que nunca tivera qualquer pecado, original ou atual. Como me pesa não poder estender-me falando sobre a paixão de um e de outro, para mostrar que o que sofremos nada é em comparação do que sofreram. Depois disto, qual de vós poderá eximir-se de levar sua cruz? Qual de vós não voará depressa para os lugares onde sabe que a cruz o espera? Quem não exclamará como Santo Inácio mártir, que o fogo, o patíbulo, as feras e todos os tormentos do demônio desabem sobre mim, para que eu possa gozar de Jesus Cristo? Ou como Répobros:
Mas, enfim, se não quereis sofrer pacientemente e, como os predestinados, carregar com resignação a vossa cruz, levá-los-ei com murmurações e impaciência, como os réprobos. Sereis semelhantes ao que arrastavam gemendo a arca da aliança. Imitareis Simão de Cirene, que pôs de má vontade a mão na cruz de Jesus Cristo e que murmurava enquanto a levava. Acontecer-vos-á, finalmente, o que aconteceu ao mau ladrão, que do alto da cruz caiu no fundo do abismo. Não, não. Esta terra maldita em que vivemos não torna ninguém bem-aventurado. Não se vê bem neste país de trevas. Nunca se está em perfeita tranquilidade neste mar tempestuoso. Nunca se vive sem combates neste lugar de tentação e neste campo de batalhas. Nunca se vive sem pontadas nesta terra coberta de espinhos. É preciso que os predestinados e os réprobos levem a sua cruz, quer seja de boa ou má vontade. Guardem estes 4 versos. Escolhe uma só cruz das que vês no Calvário. Bem saibas escolher, porquanto é necessário, que sofras como santo ou como penitente, ou como condenado eterno descontente. Quer isso dizer que, se não quiserdes sofrer com alegria, como Jesus Cristo, ou com paciência, como bom ladrão, tereis mesmo sem o querer de sofrer como mau ladrão. Será preciso que bebais até as fezes o mais amargo cálice, sem nenhuma consolação da graça, que carregueis todo o peso de vossa cruz, sem nenhum auxílio poderoso de Jesus Cristo. Será preciso mesmo que leveis o peso fatal que o demônio acrescentará à vossa cruz pela impaciência em que vos lançará, e que depois de haverdes sido desgraçado na terra como mau ladrão, vais encontrá-lo nas chamas. B. Nada tão útil e tão doce. Se ao contrário, porém, sofreis como deveis, a cruz se tornará um jugo suavíssimo, que Jesus Cristo carregará convosco. Tornar-se-á as 2 asas da alma que a levam para o céu. Tornar-se-á o mastro de navio que vos fará chegar ao porto da salvação feliz e facilmente. Levai vossa cruz com paciência, e por esta cruz bem levada, sereis iluminados em vossas trevas espirituais, pois o que não sofre pela tentação, nada sabe. Levai vossa cruz com alegria e sereis abrasados pelo amor divino, porque ninguém pode viver sem dor, no puro amor do Salvador. Só se colhem rosas entre espinhos. Só a cruz alimenta o amor de Deus, como a madeira alimenta o fogo. Lembrai-vos, pois, desta bela máxima do livro da imitação. Quanto mais vos fizerdes violência, sofrendo pacientemente, tanto mais progredireis no amor divino. Nada de grande espereis dessas almas delicadas e preguiçosas que recusam a cruz quando dela se aproxima, e que só com discrição procuram uma cruz. Trata-se de terra não cultivada, que só dará espinhos, porque não foi sulcada, nem batida, nem removida por um lavrador experiente. Trata-se de água estagnada, que não serve para lavar nem beber. Levai a vossa cruz alegremente, e nela encontrareis uma força vitoriosa, a que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir, e experimentareis uma sublime doçura, a qual nada se pode comparar. Sim, meus irmãos, sabei que o verdadeiro paraíso terrestre consiste em sofrer alguma coisa por Jesus Cristo. Interrogai todos os santos, dir-vos-ão que nunca provaram um festim mais delicioso para a alma do que quando sofreram os maiores tormentos. Que todos os tormentos do demônio desabem sobre mim, dizia Santo Inácio Mártir. Ou sofrer ou morrer, dizia Santa Madalena de Pazzi. Sofrer e ser desprezado por ti, dizia o bem-aventurado João da Cruz. E muitos outros usaram de expressões semelhantes, como se lê em suas vidas.
Crede-me, por Deus, meus caros irmãos. Quando se sofre alegremente por Deus, diz o Espírito Santo, é causa de toda sorte de alegrias para toda espécie de pessoas. A alegria da cruz é maior que a de um pobre a quem se cumulasse de todas as riquezas, do que a de um camponês que fosse elevado ao trono, do que a de um negociante que lucrasse milhões, que a dos generais após a vitória, que a dos cativos libertos de seus ferros. Imaginai finalmente todas as maiores alegrias deste mundo, a de uma pessoa crucificada que sabe sofrer bem. Contei-nas todas e todas ultrapassa. C. Nada tão glorioso. Regozijai-vos, pois, e estremecei de alegria, quando Deus vos der por partilha alguma boa cruz, pois o que há de maior no céu e no próprio Deus desce sobre vós sem que o percebais. Que grande presente de Deus é a cruz! Se o compreendêssemos, faríeis celebrar missas, rezaríeis novenas diante dos túmulos dos santos e empreenderíeis longas viagens, como os santos o fizeram, para obter do céu este divino presente. O mundo a chama de loucura, infâmia, tolice, indiscrição e imprudência. Deixai falar a estes cegos, sua cegueira que os faz olhar a cruz como homens, e toda deformada, constitui uma parte de nossa glória. Todas as vezes que nos proporcionam algumas cruzes, pelo seu desprezo e pelas suas perseguições, estão a nos dar joias e colocar-nos em um trono e a coroar-nos de louros. Que digo? Nem mesmo todas as riquezas, honras, cetros e coroas brilhantes dos potentados e dos imperadores podem ser comparadas à glória da cruz, diz São João Crisóstomo. Ela ultrapassa a glória de ser apóstolo e escritor sacro. Deixaria de bom grado o céu se pudesse escolher, diz este santo homem iluminado pelo Espírito Santo, para sofrer pelo Deus do céu. Preferiria os cárceres e as prisões aos tronos do empírio. Não invejo tanto a glória dos serafins quanto as maiores cruzes. Estimo menos o dom dos milagres, pelo qual se ordena os demônios, se abala os elementos, faz-se parar o sol e dá-se vida aos mortos, do que estimo a honra dos sofrimentos. São Pedro e São Paulo são mais gloriosos em seus cárceres, com ferros aos pés, do que por se elevar ao terceiro céu e receber as chaves do paraíso. Com efeito, não foi a cruz que deu a Jesus Cristo um nome acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos? A glória de uma pessoa que sofre bem é tão grande que no céu os anjos, os homens e o próprio Deus do céu a contemplam com alegria, como ao mais glorioso dos espetáculos. E se os santos pudessem desejar alguma coisa, seria de voltar à terra para carregar algumas cruzes. Se esta glória, porém, é tão grande mesmo na terra, qual será então a do céu? Quem explicará e compreenderá jamais o peso eterno de glória, que resultará de um só momento em que levarmos bem a cruz? Quem compreenderá a glória que teremos no céu por causa de um ano e às vezes de uma vida inteira de cruzes e de dores? Seguramente, meus caros amigos da cruz, o céu vos prepara para algo de grande, disse-vos um grande santo, já que o Espírito Santo vos une tão estreitamente a uma coisa de que todos fogem com tanto cuidado. Seguramente Deus quer fazer tantos santos e santas quantos são os amigos da cruz, se fordes fiéis à vossa vocação, se carregardes a vossa cruz como deveis e como Jesus Cristo a carregou. Quarto, nas pegadas de Jesus Cristo. E me siga. É preciso sofrer à maneira de Jesus Cristo. Não é, porém, suficiente sofrer.
O demônio e o mundo têm seus mártires. É preciso sofrer e levar a cruz nas pegadas de Jesus Cristo. Sequatur me, que me siga, ou seja, da maneira que ele a carregou. E eis para isso as regras que deveis seguir. As 14 regras. Não procurar cruzes propositadamente ou pela própria culpa. Primeiro, não procurei cruzes propositadamente ou por vossa culpa. Não se deve fazer o mal para que dele resulte um bem. Não se deve, sem inspiração especial, fazer as coisas de maneira má para atrair sobre si mesmo o desprezo dos homens. É antes preciso imitar Jesus Cristo, de quem se disse fez bem todas as coisas. Não por amor próprio ou por vaidade, mas para agradar a Deus e conquistar a alma do próximo. E se executardes os vossos trabalhos o melhor que puderdes, não vos hão de faltar contradições, perseguições nem desprezos, que a divina providência vos enviará contra a vossa vontade e sem vos consultar. Consultar o bem do próximo. Segundo, se praticais algum ato indiferente, mas do qual o próximo se escandaliza, ainda que fora de propósito, abstende-vos dele, por caridade, para que cesse o escândalo dos pequenos. O ato heróico de caridade que praticardes nessa ocasião vale infinitamente mais do que aquilo que fazeis ou pretendieis fazer. Se, entretanto, o bem que fazeis é necessário ou útil ao próximo e escandalizar, sem razão, algum fariseu ou mau espírito, consultai uma pessoa prudente para saber o que fazeis é necessário e muito útil ao bem do próximo. E se ela assim o julgar, continuai e deixai falar, contanto que vos deixem agir, e respondei em tais ocasiões o que nosso Senhor respondeu a alguns de seus discípulos que vieram dizer-lhe que os fariseus se haviam escandalizado com suas palavras e ações. Deixai-os falar, são cegos. Admirar sem pretender atingi-la, a sublime virtude dos santos. Terceiro, apesar de alguns santos e pessoas importantes terem pedido, procurado e por meio de ações ridículas, atraído sobre si mesmo cruzes, desprezos e humilhações, adoremos e admiremos apenas a ação do Espírito Santo sobre suas almas e humilhemo-nos diante de tão sublime virtude, sem ousar voar tão alto, uma vez que comparados a essas rápidas águias e rugidores leões, não passamos de criaturas sem coragem e sem força de vontade. Pedir a Deus a sabedoria da cruz. Quarto, podeis, entretanto, e mesmo deveis, pedir a sabedoria da cruz, que é uma ciência saborosa e experimental da verdade, que nos faz ver, à luz da fé, os mais ocultos mistérios, entre os quais o da cruz. E isso só se obtém mediante grandes trabalhos, profundas humilhações e orações fervorosas. Se precisardes do Espírito principal, que nos faz levar corajosamente as mais pesadas cruzes, do Espírito bom e manso, que nos faz saborear na parte superior da alma as mais repugnantes amarguras, do Espírito são e reto, que procura só a Deus, da ciência da cruz, que encerra todas as coisas, numa palavra, do tesouro infinito cujo bom emprego torna a alma participante da amizade de Deus, pedi a sabedoria, pedia incessantemente e fortemente, sem hesitar, sem receio de não a obter, e ela vos será dada, infalivelmente, e em seguida vereis claramente, por experiência própria, como pode ser possível desejar, procurar e saborear a cruz. Humilhar-se das próprias faltas sem se perturbar. Quinto, quando por ignorância, ou mesmo por vossa culpa, cometerdes algum erro de que resulte para vós alguma cruz, humilhai-vos imediatamente diante de vós mesmos, sob a mão poderosa de Deus.
sem vos perturbar voluntariamente, dizendo: Eis, Senhor, uma peça que me pregou o meu ofício. E se houver pecado na falta que cometeste, aceitai a humilhação de vosso orgulho. Algumas vezes, e até muitas vezes, Deus permite que seus maiores servos, os mais elevados em graça, cometam as faltas mais humilhantes, a fim de humilhá-los aos seus próprios olhos e aos olhos dos homens, a fim de tirar-lhes a vista e o pensamento orgulhoso das graças que lhes dá e do bem que fazem, a fim de que, segundo a palavra do Espírito Santo, nenhuma carne se glorifique diante de Deus. Deus nos humilha para purificar-nos. Sexto, ficai bem persuadidos de que tudo que existe em nós está inteiramente corrompido pelo pecado de Adão e pelos pecados atuais. E não apenas os sentidos do corpo, mas todas as potências da alma. E que logo que o nosso espírito corrompido olha, refletida e complacentemente algum dom de Deus em nós, esse dom, ação ou graça, fica todo poluído e corrompido, e Deus dele desvia os seus olhos divinos. Se os olhares e os pensamentos do espírito do homem estragam assim as melhores ações e os mais divinos dons, que diremos dos atos da própria vontade, que são ainda mais corrompidos que os do espírito? Não é de espantar, depois disto, que Deus sinta prazer em esconder os seus no segredo de sua face, para que não sejam manchados pelos olhares dos homens e pelos seus próprios conhecimentos. E para escondê-los assim, o que não faz e não permite esse Deus ciumento? Quantas humilhações lhes proporciona? Em quantas faltas os deixa cair? De que tentações permite sejam atacados, como São Paulo? Em que incertezas, trevas e perplexidade os deixa? Ah, como Deus é admirável nos seus santos e nos caminhos pelos quais os conduz à humildade e à santidade. Evitar nas cruzes o perigo do orgulho. Sétimo, procurai bem, portanto, evitar crer, como os devotos orgulhosos e cheios de si, que vossas cruzes são grandes, que são provas de vossa fidelidade e testemunhas de um singular amor de Deus para convosco. Esta armadilha do orgulho espiritual é muito sutil e delicada, mas cheia de veneno. Deveis crer: 1. Que vosso orgulho e moleza vos levam a considerar palhas como se fossem traves, picadas como se fossem chagas, um rato como se fosse um elefante, e uma palavrinha no ar, um nada na verdade, como se fosse uma injúria atroz e um cruel abandono. 2. Que as cruzes que Deus vos envia são antes castigos amorosos de vossos pecados, e de fato o são, que sinais de especial benevolência. 3. Que seja qual for a cruz que ele vos enviar, ainda assim vos poupa infinitamente, em virtude do número e da enormidade de vossos crimes, que só deveis considerar à luz da santidade de Deus, que nada de impuro tolera, e que atacastes, à luz de um Deus moribundo e aniquilado de dor por causa de vosso pecado, e à luz de um inferno sem fim, que merecestes 1000 vezes, e talvez 100.000. 4. Que na paciência com que sofreis, há muito mais de humano e natural do que o julgais. Provam-no as pequenas mitigações, as procuras secretas de consolação, as aberturas de coração, tão naturais, a vossos amigos e talvez ao vosso diretor, as desculpas tão finas e prontas, as queixas, ou melhor, as maledicências tão bem urdidas e tão caridosamente expressas contra os que vos fizeram algum mal, as referências e complacências delicadas para com vossos males, a crença de Lúcifer de que sois algo de grande, etc. Nunca terminaria, se me fosse necessário descrever as voltas e reviravoltas da natureza, mesmo nos sofrimentos.
tirar maior proveito dos pequenos sofrimentos que dos grandes. 8º. Tirai proveito dos pequenos sofrimentos, e mesmo mais que dos grandes. Deus não olha tanto o sofrimento, quanto a maneira por que se sofre. Sofrer muito e mal é sofrer como condenado. Sofrer muito e corajosamente, mas por uma causa má, é sofrer como mártir do demônio. Sofrer pouco ou muito, mas sofrer por Deus, é sofrer como santo. Se é verdade que se pode escolher as cruzes, isto é mais certo quanto às cruzes pequenas e escondidas, quando nos vêm paralelamente às grandes e visíveis. O orgulho da natureza pode pedir, procurar e mesmo escolher e abraçar as cruzes grandes e visíveis. Mas escolher e levar bem alegremente as cruzes pequenas e ocultas só pode ser o efeito de uma grande graça e de uma grande fidelidade a Deus. Fazei, pois, como o comerciante com seu negócio. Tirai proveito de tudo. Não deixeis perder-se a mínima parcela da verdadeira cruz, mesmo que seja uma picada de mosca ou de alfinete, a indelicadeza de um vizinho, uma injúria por descuido, a perda de um níquel, uma perturbaçãozinha da alma, um leve cansaço do corpo, uma dorzinha num dos membros, etc. Tirai proveito de tudo, como o merceeiro em sua mercearia. E assim como ele enriquece em dinheiro, juntando moeda por moeda em seu cofre, breve estarei ricos em Deus. Ao menor contratempo que sobrevier, dizei: Deus seja bendito. Meu Deus, eu vos agradeço. Depois, escondei na memória de Deus, que é vosso cofre, a cruz que acabais de ganhar. E só vos lembreis dela para dizer: obrigado, ou misericórdia. Amar a cruz não com amor sensível, mas racional e sobrenatural. 9. Quando vos dizemos para amar a cruz, não falamos em amor sensível, que é impossível à natureza. Distingui bem, portanto, esses 3 amores: o amor sensível, o amor racional, o amor fiel e supremo, ou, em outras palavras, o amor da parte inferior, que é a carne, o amor da parte superior, que é a razão, e o amor da parte suprema, ou cimo da alma, que é a inteligência esclarecida pela fé. Deus não vos pede que ameis a cruz com a vontade da carne. Sendo ela inteiramente corrompida e criminosa, tudo o que dela se origina é corrompido, e ela não pode, por si mesma, estar sujeita à vontade de Deus e à sua lei crucificadora. Eis porque, ao falar dela no Horto das Oliveiras, nosso Senhor exclama: Meu Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. Se a parte inferior do homem, Jesus Cristo, ainda que santa, não pôde amar a cruz sem desfalecimento, com mais forte razão a nossa, que é toda corrompida, há de a repelir. Podemos, é verdade, experimentar por vezes até mesmo alegria sensível pelo que sofremos, como aconteceu a vários santos. Mas esta alegria não vem da carne, ainda que nela esteja. Vem apenas da parte superior, que se acha tão cheia de divina alegria do Espírito Santo, que a faz estender-se até a parte inferior, de tal sorte que, em tal ocasião, até mesmo a pessoa mais crucificada pode dizer: Meu coração e minha carne estremeceram de alegria no Deus vivo. Há outra espécie de amor que denomino racional e que se acha na parte superior, que é a razão. Este amor é todo espiritual e, como nasce do conhecimento da felicidade de sofrer por Deus, é perceptível e mesmo percebido pela alma, rejubilando-a interiormente e fortificando-a. Este amor racional é percebido, porém, apesar de bom e de muito bom, nem sempre é necessário para que se sofra alegre divinamente. É porque há outro amor,
do cimo ou ápice da alma, dizem os mestres da vida espiritual, ou da inteligência, afirmam os filósofos, pelo qual, sem experimentar qualquer alegria dos sentidos, sem perceber nenhum prazer racional na alma, é possível amar e saborear, pela visão da fé pura, a cruz que carregamos, muito embora tudo esteja em guerra e estado de alarme na parte inferior, que geme, se queixa, chora e procura lenitivo de tal sorte que se possa dizer como Jesus Cristo: meu Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha. Ou com a Santíssima Virgem: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É com um desses dois amores da parte superior que devemos amar e aceitar a cruz. Sofrer toda sorte de cruzes, sem exceção e sem escolha. 10º. Decidi-vos, queridos amigos da cruz, a sofrer toda sorte de cruzes, sem exceção e sem escolha. Toda pobreza, toda injustiça, toda humilhação, toda contradição, toda calúnia, toda aridez, todo abandono, toda pena interior ou exterior, dizendo sempre: meu coração está preparado, meu Deus, meu coração está preparado. Preparai-vos, pois, para ser abandonados pelos homens, pelos anjos e pelo próprio Deus, para ser perseguidos, invejados, traídos, caluniados, desacreditados e abandonados por todos, para sofrer fome, sede, mendicidade, nudez, exílio, prisão, tortura e todos os suplícios, ainda que não os tenhais merecido pelos crimes que vos impuserem. Imaginai, enfim, que, depois de ter perdido vossos bens e vossa honra, de haver sido lançado para fora de vossa casa, como Jó e Santa Isabel, rainha da Hungria, vos joguem na lama, como aquela santa, e vos arrastem por sobre o estrume, como a Jó, todo purulento e coberto de úlceras, sem vos darem atadura para vossas chagas, ou para comerdes um pedaço de pão, que não recusariam a um cavalo ou a um cão, e que além desses males extremos, Deus vos deixe à mercê de todas as tentações dos demônios, sem derramar sobre vossa alma a mínima consolação sensível. Crede firmemente que este é o ponto supremo da glória divina e a felicidade perfeita de um verdadeiro e perfeito amigo da cruz. Os 4 estimulantes do bom sofrimento. 11º. Para ajudar-vos a sofrer bem, tomai o santo hábito de olhar 4 coisas. Primeiro, o olhar de Deus. Primeiramente, o olhar de Deus, que como um grande rei do alto de uma torre, olha complacentemente e louvando-lhe a coragem, o seu soldado que peleja. Que olhará a Deus da terra? Os reis e imperadores em seus tronos? Muitas vezes ele os contempla com desprezo. As grandes vitórias dos exércitos do Estado? As pedras preciosas? Numa palavra, as coisas que são grandes aos olhos dos homens? O que é grande aos olhos dos homens é a abominação diante de Deus. Que olhará ele então com prazer e complacência, e de que pedirá notícias aos anjos e aos próprios demônios? Um homem que por Deus se bate com a sorte, o mundo, o inferno e ele próprio, um homem que carrega alegremente a sua cruz. Não viste na terra uma grande maravilha que todo o céu contempla com admiração? Disse o Senhor a Satanás: não viste meu servo Jó, que sofre por mim? Segundo, a mão de Deus. Em segundo lugar, considerai a mão deste poderoso Senhor, que permite todo o mal que da natureza nos advém, desde o maior até o menor. A mão que colocou um exército de 100.000 homens no campo de batalha e faz cair as folhas das árvores e os cabelos de vossa cabeça. A mão que, havendo rudemente atingido Jó
vos toca docemente pelo pouco sofrimento que vos envia. Com essa mão ele formou o dia e a noite, o sol e as trevas, o bem e o mal. Permitiu os pecados que se cometem e os que vos melindram. Não lhes fez a malícia, porém lhes permitiu a ação. Assim, quando virdes um sêmei injuriar-vos e apedrejar-vos, como o rei Davi, dizei a vós mesmos: não nos vinguemos, deixemo-lo, porque o Senhor lhe ordenou de agir assim. Sei que mereci toda sorte de ultrajes, e é justo que Deus me castigue. Parai, braços meus, parai, língua minha. Não ataqueis, nada digais. Este homem ou esta mulher me injuriam por palavras ou por obras. São embaixadores de Deus que vêm de sua misericórdia para exercer vingança amistosa. Não irritemos sua justiça usurpando os direitos de sua vingança. Não desprezemos a sua misericórdia resistindo às suas amorosas chicotadas, para que ela não nos reconduza, por vingança, à pura justiça da eternidade. Olhai uma das mãos de Deus, que onipotente e infinitamente prudente vos sustenta, enquanto a outra vos atinge. Com uma das mãos ele mortifica, e com a outra vivifica. Rebaixa e exalta, e com seus dois braços doce e fortemente alcançam de um polo ao outro a vossa vida. Docemente, não permitindo que sejais tentados e provocados acima de vossas forças. Fortemente, secundando-vos com graça poderosa e correspondente à violência e duração da tentação e da aflição. Fortemente, ainda uma vez, tornando-se ele próprio, segundo o diz pelo Espírito de sua Santa Igreja, vosso apoio, à borda do precipício, perto do qual vos encontrais, como companheiro no caminho onde vos perdeis, vossa sombra no calor que vos caustica, vossa vestimenta na chuva que vos molha, e no frio que vos enregela, vossa carruagem na fadiga que vos aniquila, vosso socorro na adversidade que vos visita, vosso bastão nos caminhos escorregadios e vosso porto no meio das tempestades que vos ameaçam de ruína e naufrágio. Terceiro, as chagas e as dores de Jesus Cristo crucificado. Em terceiro lugar, olhai as chagas e as dores de Jesus Cristo crucificado. Ele mesmo vô-lo diz: ó vós que passais pelo caminho espinhoso e crucificado por que passei, olhai e vede. Olhai com os próprios olhos do vosso corpo e vede, com os olhos da vossa contemplação, se vossa pobreza, vossa nudez, vosso desprezo, vossas dores, vossos abandonos são semelhantes aos meus. Olhai-me a mim que sou inocente, e queixai-vos vós que sois culpados. O Espírito Santo nos ordena, pela boca dos apóstolos, esta mesma contemplação de Jesus crucificado. Ordena que nos armemos com este pensamento, mais penetrante e terrível para todos os nossos inimigos que todas as outras armas. Quando fordes atacados pela pobreza, pela abjeção, pela dor, pela tentação e pelas cruzes, armai-vos com um escudo, uma couraça, um capacete e uma espada de 2 gumes, a saber, o pensamento de Jesus crucificado. Eis a solução de toda dificuldade e a vitória sobre qualquer inimigo. Quarto, ao alto, o céu, embaixo, o inferno. Em quarto lugar, olhai ao alto, a bela coroa que vos espera no céu, se carregardes bem vossa cruz. Foi esta recompensa que sustentou os patriarcas e os profetas em sua fé e nas perseguições, que animou os apóstolos e os mártires em seus trabalhos e tormentos. Preferimos, diziam os patriarcas, com Moisés, sofrer aflições com o povo de Deus para ser feliz com ele eternamente, que gozar de um prazer criminoso por um só momento. Sofremos grandes perseguições por causa da recompensa, diziam os profetas com Davi. Somos como vítimas destinadas à morte, como espetáculo para o mundo, os anjos e os homens, pelos nossos sofrimentos, como a escória e o anátema do mundo, diziam os apóstolos e os mártires com São Paulo, por causa do peso imenso da glória eterna
que este momento de breve sofrimento produz em nós. Olhemos sobre nossas cabeças os anjos que nos dizem em alta voz: tende cuidado para não perderdes a coroa marcada pela cruz que vos é dada. Se a levardes bem, se não a carregardes bem, outro o fará. Se vos arrebatará a vossa coroa. Combatei fortemente, sofrendo com paciência. Dizem-nos todos os santos, e entrareis no reino eterno. Ouçamos, enfim, Jesus Cristo, que nos diz: só darei minha recompensa àquele que sofrer e vencer pela paciência. Olhamos embaixo o lugar que merecemos e que nos espera no inferno com o mau ladrão e os réprobos. Se, como eles, sofremos com murmurações, despeito e vingança. Exclamemos com Santo Agostinho: queimai, Senhor, cortai, talhai e retalhai neste mundo, para castigar meus pecados, contanto que os perdoeis na eternidade. Nunca se queixar das criaturas. 12º. Nunca vos queixeis voluntariamente e entre murmurações das criaturas de que Deus se serve para vos afligir. Distingui, para tanto, 3 espécies de queixas nos sofrimentos. A primeira é involuntária e natural. É a do corpo que geme, suspira, se queixa, chora e se lamenta. Quando a alma, como já disse, está resignada com a vontade de Deus, em sua parte superior, não há nenhum pecado. A segunda é razoável. É quando alguém se queixa e descobre seu mal aos que podem e devem tratá-lo, como um superior ou um médico. Esta queixa pode ser imperfeita, quando for muito insistente, mas não é pecado. A terceira é criminosa. É quando alguém se queixa do próximo para se isentar do mal que ele nos faz sofrer, ou para se vingar, ou quando alguém se queixa da dor que sofre, consentindo nessa queixa e juntado a ela a impaciência e a murmuração. Receber sempre a cruz com reconhecimento. 13º. Nunca recebais nenhuma cruz sem beijá-la humildemente e com reconhecimento. E quando Deus, todo bondade, vos houver favorecido com alguma cruz um pouco considerável, agradecei-lhe de maneira especial e fazei-o agradecer por outros, a exemplo daquela pobre mulher que, tendo perdido todos os seus bens em virtude de um processo injusto que lhe moveram, fez celebrar imediatamente uma missa com o dinheiro que lhe restava, a fim de agradecer a Deus a ventura que lhe era concedida. Carregar suas cruzes voluntárias. 14º. Se quereis tornar-vos dignos de receber as cruzes que vos hão de vir sem vossa participação, e que são as melhores, carregai outras voluntárias, seguindo os conselhos de um bom diretor. Por exemplo, tende em casa algum móvel inútil pelo qual tendes afeição? Dai-o aos pobres, dizendo: quererias o supérfluo quando Jesus é tão pobre? Tendes horror a algum alimento, a algum ato de virtude, a algum mau odor? Provai-o, praticai-o, aspirai-o, vencei-vos. Amais alguém ou algum objeto um pouco terna e insistentemente demais? Ausentai-vos, privai-vos, afastai-vos do que vos lisonjeia. Tendes uma natureza muito inclinada a ver, a agir, a aparecer, a ir a algum lugar? Parai, calai, escondei-vos, desviai os olhos. Odiais naturalmente algum objeto, alguma pessoa? Procurai-a frequentemente, dominai-vos. Se sois verdadeiramente amigos da cruz, o amor, que é sempre industrioso, vos fará assim encontrar 1000 pequenas cruzes com que vos enriqueceis insensivelmente, sem temor da vaidade, que se mistura tão frequentemente à paciência, com que suportamos as cruzes muito visíveis, e porque fostes assim fiéis em pouca coisa, o Senhor vos estabelecerá em muito, como prometeu, isto é, em muitas cruzes que vos enviará, em muita glória que vos preparará.
Cântico, o triunfo da cruz. Primeiro, é a cruz sobre a terra, mistério profundíssimo, que não se conhece sem muitas luzes. Para compreendê-lo é necessário um espírito elevado. Entretanto, é preciso entendê-la para que nos possamos salvar. 2. A natureza a abomina, a razão a combate, o sábio a ignora e o demônio a aniquila. Muitas vezes o próprio devoto não a tem no coração, e embora diga que a ama, no fundo é um mentiroso. 3. A cruz é necessária. É preciso sofrer sempre, ou subir o Calvário, ou perecer eternamente. E Santo Agostinho exclama que somos réprobos, se Deus não nos castiga e nos prova. 4. Vai-se para a pátria pelo caminho das cruzes, que é o caminho da vida e o caminho dos reis. Toda pedra é talhada proporcionalmente para ser colocada na Santa Sião. 5. De que servirá a vitória ao maior conquistador, se não tiver a glória de vencer-se sofrendo, se não tiver por modelo Jesus morto na cruz, se como um infiel o lenho repelir? 6. Jesus Cristo por ela acorrentou o inferno, aniquilou o rebelde e conquistou o universo. E ela a dá como arma aos seus bons servidores. Ela canta ou desarma as mãos e os corações. 7. Por este sinal vencerás, disse ele a Constantino. Toda vitória insigne se encontra nela. Leiam na história seus efeitos maravilhosos, suas vitórias estupendas na terra e nos céus. 8. Embora contra os sentidos e a natureza, a política e a razão, a verdade nos assegura que a cruz é um grande dom. É nesta princesa que encontramos, na verdade, graça, sabedoria e divindade. 9. Deus não pôde defender-se contra sua rara beleza. A cruz o fez baixar a nossa humanidade. Ao vir ao mundo ele disse, sim, quero-a, Senhor. Boa cruz, coloco-vos bem dentro do coração. 10. Pareceu-lhe tão bela que nela pôs sua honra, tornando-a sua eterna companheira e a esposa de seu coração. Desde a mais terna infância, seu coração suspirava unicamente pela presença da cruz que amava. 11. Desde a juventude, ansioso a procurou. De ternura e de amor, em seus braços morreu. Desejo um batismo, exclamou ele um dia. A cruz querida que amo, o objeto de meu amor. 12. Chamou a São Pedro Satanás, escandaloso, quando ele tentou desviar seus olhos da cruz aqui na terra. Sua cruz é adorável, sua mãe não o é. Ó grandeza inefável que a terra desconhece. 13. Esta cruz dispersa por tantos lugares da terra será ressuscitada e transportada para os céus. A cruz, sobre uma nuvem cheia de brilho rutilante, julgará por sua visão os vivos e os mortos. 14. Clamará vingança contra seus inimigos, alegria e indulgência para todos os seus amigos. Dará glória a todos os bem-aventurados e cantará vitória na terra e nos céus. 15. Durante sua vida, os santos só procuram a cruz, seu grande desejo e sua escolha única. E, não contentes de ter as cruzes que lhes dava o céu, a outras inteiramente novas, cada um se condenava. 16. Para São Pedro, as cadeias constituíam honra maior do que ser o vigário de Cristo na terra. Ó boa cruz, exclamava, cheio de fé, Santo André, que eu morra em ti, para que me dês a vida. 17. E vede, São Paulo esquecia seu grande êxtase para se gloriar tão somente na cruz. Sentia-se mais honrado em seus cárceres horrendos que no êxtase admirável que o arrebatou aos céus. 18. Sem a cruz, a alma se torna lenta, mole, covarde e sem coração. A cruz a torna fervorosa e cheia de vigor. Permanecemos na ignorância quando nada sofremos. Temos inteligência quando sofremos bem. 19.
Uma alma sem provações não tem grande valor. É a alma nova ainda, que nada aprendeu. Ah, que doçura suprema goza o aflito que se rejubila com sua pena e dela não é aliviado. 20. É pela cruz que se dá a bênção. É por ela que Deus nos perdoa e concede remissão. Ele quer que todas as coisas tragam este selo, sem o qual nada lhe parece belo. 21. Colocada a cruz em algum lugar, torna-se sagrado o profano e desaparecem as manchas, porque Deus dela se apodera. Ele quer a cruz em nossa fronte e em nosso coração, antes de todos os atos, para que sejamos vencedores. 22. Ela é nossa proteção, segurança, perfeição e única esperança. É tão preciosa que uma alma que já está no céu voltaria alegremente à terra para sofrer. 23. Tem este sinal tantos encantos que no altar o sacerdote não se vale de outras armas para atrair Deus lá do céu. Faz sobre a hóstia vários sinais da cruz. Por esses sinais de vida lhe dita suas leis. 24. Por este sinal adorável, prepara-lhe um perfume cujo odor agradável nada tem de comum. É o incenso que lhe dá uma vez consagrado, e é com esta coroa que desejaria ser ornado. 25. A eterna sabedoria procura ainda hoje um coração bem fiel, digno deste presente. Quer um verdadeiro sábio, que goste apenas de sofrer e com coragem, leve sua cruz até morrer. 26. Devo calar-me, ó cruz, rebaixo-te ao falar. Sou um temerário e insolente, já que te recebi de coração constrangido e não te conheci. Perdoa meu pecado. 27. Ó cruz querida, já que nesta hora te conheço, faze de mim tua morada, dita-me tuas leis. Cumula-me, ó princesa minha, com teus castos amores, e faze que eu conheça os teus mais secretos encantos. 28. Ao ver-te tão bela, bem queria possuir-te, mas meu coração infiel me prende ao meu dever. Se queres, senhora minha, animar meu langor e sustentar minha fraqueza, dou-te o meu coração. 29. Tomo-te para minha vida, meu prazer e minha honra, minha única aventura. Imprime-te, eu te rogo, em meu coração e no meu braço, a minha fronte e na minha face. Não me envergonharei de ti. 30. Tomo para minha riqueza tua rica pobreza, e por ternura tuas doces austeridades. Que tua prudente loucura e tua santa desonra sejam toda a glória e grandeza de minha vida. 31. Minha vitória estará em ser derrotado por tua virtude e para a tua maior glória. Não sou, porém, digno de morrer sob teus golpes, nem de ser contrariado por todos.